O Papa tem feito isso. Nós tivemos no último projeto aqui com refugiados transexuais oriundos da Venezuela, que foram acolhidos de forma maravilhosa em nossa paróquia e hoje até estamos viabilizando a inserção deles no mercado de trabalho aqui no Brasil. Padre Omar Raposo é o entrevistado de hoje em Leila Riches, mais 60. Antes de apresentar o vídeo, eu quero pedir para você se inscrever no canal. Pode dando seu like durante a entrevista. Não se esqueça de compartilhar com os amigos e acionar o sininho para receber as notificações. Ele já foi pároco no Complexo do Alemão e hoje está à frente da Igreja São José da Lagoa. É cantor de samba, gravou DVD com Jorge Aragão e Diogo Nogueira, entre outros bambas. Criou um bloco de carnaval, é torcedor do Fluminense. Pode ser mais carioca? Pode. Padre Omar Raposo é guardião do Cristo Redentor, que este mês faz 87 anos de bênçãos sobre o Rio de Janeiro. É com ele a entrevista que você assiste agora. Padre Omar, muito obrigada por nos receber aqui na sua paróquia, essa igreja tão linda, São José da Lagoa, que é um ícone do Rio de Janeiro, né? Assim como o Cristo Redentor, não é? Que está há quantos anos a seus cuidados? Olha, mais de 10 anos eu cuido desse patrimônio maravilhoso que é o Cristo Redentor no Alto do Corcovado. E há pouco mais de 3 anos já fui nomeado também pároco aqui da Igreja São José da Lagoa. Uma igreja também que está num cartão postal maravilhoso, no coração da Zona Sul Carioca, criando mais e mais oportunidades pastorais, encontros importantes sendo realizados aqui a cada dia. Realmente é um privilégio. Não é? Agora, o que faz um guardião do Cristo Redentor? Olha, é um título interessante, né? Ser reitor do Cristo Redentor, aquele que zela, que guarda, que protege o monumento, que viabiliza condições para que o monumento seja mantido. E, ao mesmo tempo, a minha função lá está essencialmente ligada à parte pastoral, religiosa. É um santuário católico. E sendo um santuário católico, a gente tem que desenvolver atividades que vão desde o culto à cultura. Desde as celebrações de missa, casamento, batizados, oração do ângelus, acolhimento aos peregrinos e também atividades culturais, shows, exposições, oportunidades também para a gente poder perceber que o Cristo Redentor é um grande púlpito, um lugar de comunicação, seja do ponto de vista turístico, do ponto de vista cultural, enfim, é algo muito especial poder estar ali a 710 metros de altura acima do nível do mar. E parece tudo muito bom, mas deve ter dificuldade nesse trabalho, também, não é? Qual é a maior dificuldade? Olha, a dificuldade, em princípio, é a questão de você sempre ter a imprevisibilidade, né? O tempo. Às vezes você marca uma missa grande e chove, às vezes você tem um dia bonito de sol e aquele evento que você queria realizar não está marcado para aquele dia. Mas ao mesmo tempo temos uma pequena capela dedicada a Nossa Senhora Aparecida, onde mesmo independente da condição climática a gente consegue realizar as nossas atividades religiosas com muita alegria, com muita fé. Isso tem um custo, né? Ou é o custo da prefeitura para a manutenção daquele espaço todo? Como é dividido isso entre a prefeitura e a igreja, a arquidiocese, né? Então, existem alguns mitos em torno ao Cristo Redentor. O primeiro é que o Cristo era um presente do governo francês. E não é. É uma obra brasileira construída pela igreja a partir da doação de fiéis. E ao longo dos anos a igreja tem mantido esse patrimônio que é dela. Existe uma seção de uso onde foi construído, dado pelo governo federal a seção de uso, ou seja, o terreno para construir o monumento. A igreja constrói e mantém ao longo de 87 anos aquele espaço, com recursos próprios e a ajuda da iniciativa privada. E a grande novidade agora, nesses dias, conseguimos pela primeira vez colocar um botãozinho de doação quando a pessoa vai comprar o bilhete, o ingresso para o trem do Corcovado. Seja no trem ou seja na operação de vans, a pessoa pode doar. Eu quero doar R$4 para ajudar na manutenção do Cristo Redentor. Então é algo inédito, realmente algo que a gente diz aqui para vocês de primeira mão, e que faz parte, sem dúvida nenhuma, de uma grande campanha. Amigos do Cristo Redentor. O povo brasileiro, a igreja, os amigos todos ajudam a manter esse precioso patrimônio cultural do nosso país. Isso é importante, né? Olha aí, vai lá no Cristo Redentor, deixa lá uma doação. É importante para manter aquele santuário, não é? Tão bonito. Exatamente. Agora, recentemente teve um problema, Dom Orânio Tempesta não conseguiu realizar uma missa. O que aconteceu? Exatamente, houve um problema de entendimento, né? Uma situação mal entendida entre a gestão do Parque Nacional da Tijuca e a nossa comunicação de um evento. Existe uma servidão de passagem. Porque o que é da igreja ali? É um monumento e aquele platô onde o monumento está construído. Agora,
ao longo do caminho, nós temos que passar pela área do Parque Nacional da Tijuca, que é gerido pelo Instituto Chico Mendes, com grande competência. Eles trazem todo um olhar, uma proteção pela natureza, que é de grande importância. E, ao mesmo tempo, quando fomos, então, realizar um evento, uma nova compreensão da parte técnica, do operacional, acabou criando um ruído muito complicado em relação a uma atividade com fim religioso, que faz parte do escopo da nossa atividade lá em cima. De tal forma que hoje temos essa servidão garantida a partir de um convênio, a partir de uma ação da igreja, de uma sensibilização também que foi feita dentro do governo federal, para que de fato a igreja fosse respeitada na sua condição de ter um patrimônio tão importante dentro de outro grande patrimônio que deve igualmente ser respeitado, que é a Floresta da Tijuca. Então ficou tudo resolvido? Tudo resolvido, graças a Deus. Padre Omar, quando é que você diz assim, chamar de você, porque você é muito mais novo do que eu. Quando é que você diz assim, não, isso dá trabalho, mas vale a pena ser reitor do Santuário do Cristo Redentor? Olha, a cada subida ao Cristo Redentor, eu não sei quantas vezes eu já fui ao Cristo Redentor, eu não consigo aferir isso, já perdi a conta, né? Mas cada subida à Montanha do Corcovado é uma experiência própria, única, singular. De tal forma que toda vez que a gente olha aquele cenário, a gente percebe, ele é um camarote da cidade do Rio de Janeiro, a gente vê essa vista maravilhosa e contempla aquele monumento, né, que é algo tão humano e tão divino, uma arquitetura tão bonita desenvolvida, é o maior monumento Art Deco do mundo. Isso nos enche de esperança, isso nos enche de alegria e me remotiva a continuar minha missão de padre, a colocar-me de fato diante de novos desafios, de questões sociais, questões limites que estão presentes aí na cidade, no nosso país. Você que a gente sente precisa abençoado? interferir. Me sinto profundamente abençoado e enviado por Deus para a missão. Que bom. Então vamos falar de todas essas questões. Primeiro, porque você resolveu, que você é bem conhecido como cantor, né? Um padre cantor. Porque você resolveu partir para a evangelização através da música? Olha, sempre gostei de música e tive a oportunidade de estudar música. Então, estudei no Conservatório Brasileiro de Música, fiz alguns cursos fora do país, inclusive em Roma, cursos de atualização em várias áreas, seja na comunicação, empreendedorismo, mas a música sempre fez parte da minha formação e da minha atuação como jovem católico, como seminarista e depois como padre. Porém, a minha formação ela é mais clássica, é mais erudita, né? A música sacra, e que é muito importante, tem o seu valor. Mas quando eu percebi que eu precisava popularizar a comunicação, massificar esse processo de comunicação, eu tenho que pegar uma linguagem que seja mais interessante, mais acessível do ponto de vista, né, da adesão. E aí eu parti para o samba, um samba de qualidade, um samba que leva fé, músicas que têm mensagem, que falam de amor, de paz, de fé, de Deus, de alegria. Mas você gosta de samba e eu também, gosto muito né? de samba. Você é ouvinte de exatamente. samba. A opção vai exatamente por isso, por uma necessidade e ao mesmo tempo por um afeto, por uma paixão por essa linguagem musical tão maravilhosa. Você gravou um DVD, não é? O Bambas do Samba, exatamente. Jorge Aragão, Diogo Nogueira, bacana, tem um videoclipe, tudo isso. Foi em que? 2012? 2012 eu gravei o primeiro DVD, primeiro CD com o Diogo Nogueira, que foi o Peço a Deus. Regravamos uma música que na década de 80 foi lançada por Caetano Veloso, Mestre Marçal. E depois eu falei, vamos fazer uma parceria com o Diogo, trazendo essa música novamente. E foi um grande sucesso. Até hoje viraliza no WhatsApp esse clipe, é uma coisa bonita demais. E recentemente, pouco mais de um ano, nós gravamos o DVD Samba de Fé, onde então reunimos mais de 8 artistas do mundo do samba, Fundo de Quintal, como você falou, Jorge Aragão, Molejo, a presença do Carlinhos de Jesus, que enviou também dançarinos para compor esse nosso espetáculo, e realmente valorizando a cultura carioca. Não é possível o padre ser carioca, cuidar do Cristo Redentor e não gostar de samba, né? E mergulhar nesse universo de forma tão maravilhosa. Agora, o samba, como diz o poeta, Caetano Veloso mesmo, é pai da alegria e filho da dor. Né? Agora é dor de amor romântico, amor sexual. Como compatibilizar esses sentimentos com o celibato? Olha, sem dúvida nenhuma, a gente, quando pensa a linguagem sonora do samba, a gente pensa uma realidade afetiva que vai além de uma sensualidade. Então o afeto ele é mais amplo, tudo está dentro do ambiente do afeto. Por isso, mais do que nunca, a gente precisa redescobrir o afeto para poder posicionar a vida com coragem,
com alegria, com dedicação, com disponibilidade para todas as necessidades que se encontram ao nosso redor. O padre é padre em todos os momentos. Quando canta samba, quando está no altar, não deixa de ser padre. Eu não sou padre, eu não sou sambista e padre nas horas vagas. Ao contrário, né? A gente integra as duas perspectivas de um dom natural, de gostar de música, de ter tido a oportunidade de estudar música e ao mesmo tempo com a minha missão de padre. Então isso me preenche profundamente na minha razão, no meu afeto, no meu amor. Enfim, é algo muito especial. Ganhou dinheiro com CD, com DVD? Olha, isso é uma coisa bem legal. Eu vou te dizer o que a gente faz com recurso advindo de CD, DVD, show. Né? Você tem uma arrecadação que vem através das associações de direitos autorais, que o ECAD recolhe e repassa. É um pinga-pinga, né? Mas aquilo eu sempre guardei. Eu falei, um dia eu vou usar isso para alguma coisa que seja legal. E nós criamos alguns projetos sociais. Entre eles um projeto social voltado para refugiados, e onde a gente ensina música. Através da música popular brasileira, a gente está inserindo essas pessoas em nossa cultura, na linguagem, no idioma. Então é algo muito bonito. Então eu subsidio esse projeto também a partir dessa contribuição. E a outra, tem uma outra coisa ainda que eu queria dizer. O samba está ajudando a música sacra. De que maneira? Porque hoje eu consigo, graças a Deus, com esses recursos que a gente recebe através de shows e vendas de CD, enviar jovens brasileiros a estudar em Roma música sacra. É uma contrapartida que eu dou, de fato, já que a igreja investiu tanto em mim na área de música, pagou os meus cursos, hoje eu invisto em jovens católicos, que certamente já têm um brilhantismo próprio e estão fazendo mestrado, masterclass na Europa, tudo financiados a partir do nosso trabalho musical. Que bacana. Padre Omar, você disse em várias entrevistas que o Papa João Paulo II foi a sua grande inspiração para abraçar o sacerdócio. Sim. Isso. E o Papa Francisco, ele é inspiração para você de alguma maneira? Sim, o Papa Francisco ele traz um olhar muito sensível à questão daqueles que se encontram à margem da sociedade. É um homem que dilata o coração da igreja a partir do acolhimento. Um acolhimento que gera respeito, um acolhimento que tenha compaixão, que é um sentimento tão próprio da vida de Cristo, né, da sua trajetória entre nós. E ao mesmo tempo com gestos delicados, gestos de amor. É um homem que não esquece o afeto. E conselhos muito próximos. Não é um papa de gabinete, é um homem que está no meio do povo. Uma vez ele disse que o pastor tem que ter cheiro de ovelhas. Então isso chama muita atenção, né? Aquele que conduz tem que estar envolvido sem perder a sua identidade. Esse movimento é muito importante. Você vai ao encontro das pessoas, mas você permanece, padre. Ele prega, inclusive, a igreja de saída. Né, como ele chama, aquela que vai ao encontro dos fiéis, né, daqueles fiéis que estão se afastando principalmente, não é? Porque a igreja tem que enfrentar questões que estão presentes na sociedade, né? Como é o acolhimento, por exemplo, de fiéis homossexuais? Olha, mais do que nunca o catecismo da igreja já tinha deixado uma dica maravilhosa para a gente, é uma dica importante. E é bem antiga e vale a pena recordar. 3 palavras importantes que norteiam o acolhimento na igreja de pessoas homossexuais, né? Respeito, compaixão e delicadeza. São 3 valores que precisamos ter. Respeito, todo mundo, respeitar o ser humano. Independente da sua condição, da sua opção, é um ser humano, é um irmão, é filho de Deus. A compaixão que não é ter pena do outro, mas é saber que Jesus, na cruz, morreu por todos. Ele não fez distinção. Ao contrário, a salvação é um dado universal, é pleno. E a delicadeza, não podemos tratar ninguém com rispidez, com ignorância. O trato deve ser importante. Então, se a gente, a partir desse tripé, desenvolve uma pastoral de acolhimento capaz de receber bem o outro, a gente alavanca um grande sucesso nessa dinâmica pastoral. O Papa tem feito isso. Nós tivemos no último projeto aqui com refugiados transexuais oriundos da Venezuela, que foram acolhidos de forma maravilhosa em nossa paróquia e hoje até estamos viabilizando a inserção deles no mercado de trabalho aqui no Brasil. Enfim, o nosso olhar é para todos, independente, inclusive da religião. Muitos dos refugiados que recebemos não são cristãos e recebem igual tratamento. Eu percebi essa sua posição que eu acho super bonita. Você tem um programa na Rádio Globo,
né? E aí eu fui ver, dar uma olhada nos programas, e você recebia um escritor espírita. Isso, não é? Quer dizer, esse trabalho você não faz distinção. A gente tem que abrir o discurso, dialogar com todo mundo, porque de fato o que vai consolidar dias melhores em nosso país é o amor, o respeito. Mas você aceita o casamento gay? Você abençoaria um casal gay? Eu não posso. Né? Não pode. A bênção ela é destinada ao rito sacramental, né? Mas ao mesmo tempo a gente pode acolher com todo carinho, viu? E assim a gente tem feito. Graças a Deus nunca tivemos problemas nesse aspecto. Ao contrário, né? Hoje nossa paróquia, nossa igreja, ela é aberta de tal forma que as pessoas são acolhidas e sentem ambientadas no espaço litúrgico, no espaço eclesial, de igual maneira. O importante, mais do que tudo, é estabelecer o respeito, a compaixão e a delicadeza. Na sua opinião, a igreja deve continuar a condenar o aborto? Sempre. Sempre. Por quê? O aborto é um grande mal. É uma perda da consciência vital, né, de que a vida tem um valor inalienável, né? A vida tem um valor pleno, né, e desde a concepção, desde a origem, né, daquela primeira formação ali, nós já reconhecemos que existe vida. Não faltam relatos de pessoas que em vários momentos eram a favor do aborto, às vezes vão ali no momento do ultrassom, um pai que queria até que abortasse, quando vê, gente, é tão pequenininho, mas tem uma vida ali, já tem um coração, já tem... Então, a vida está presente no ventre materno. E o privilégio da mulher poder gerar dentro de si um outro ser humano, isso é uma riqueza. Né? E o aborto, ele quebra esse ciclo. Né? O aborto, a lógica do aborto, né? Ele inviabiliza a lógica própria da vida, né? Da sua continuidade. Né? É um corte. E certamente a opção por isso, os países que têm feito opção pelo aborto, daqui a um tempo vão repensar isso, né? Porque vão ter enormes prejuízos no seu desenvolvimento, na sua cultura, porque não é possível que isso não gere uma contrapartida negativa para a história e para as consciências. Ao contrário, nós que priorizamos a vida temos sempre a nossa consciência aberta. Isso é capaz de acolher e compreender a diversidade, a pluralidade que existe no mundo, quando somos capazes também de perceber o valor da vida desde a sua origem. Esse é o grande ensinamento que a gente precisa, valorizar a vida sempre, em qualquer momento, de todas as pessoas. Muito bem. Padre Omar, você trabalhou no Complexo do Alemão. Trabalhei. Né? Que é um conjunto de favelas Isso. no Rio de Janeiro. Trabalhou também na Igreja de Nossa Senhora da Paz, no coração de Ipanema. Está aqui à frente da igreja, São José da Lagoa, as margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, 2 bairros, esses 2 últimos da Zona Sul Carioca de classe média alta. Quais os grandes e os maiores desafios em trabalhar com essas comunidades tão díspares? Exatamente. Eu tive esse privilégio de passar pelos extremos, né? De frequentar casas de pessoas maravilhosas em ambos os lugares, de estar em 2 espaços ligados à igreja também, onde fui muito bem acolhido. Enfim, eu posso dizer para você, Leila, que esse encontro com essas distâncias, com esse extremo, ele é de grande importância, vitalidade para o nosso desenvolvimento pastoral. Sem isso daí a gente não consegue perceber que a cidade do Rio de Janeiro, de modo especial, ela é integrada, é uma cidade na sua origem cosmopolita, mas que ela tem enormes diferenças sociais, muito próximas. São situações distintas, mas que estão muito próximas. Às vezes, atravessar uma rua, uma distância de 1 quilômetro, você já tem uma outra realidade social. E isso daí... E é simbólico também, né? A cidade partida, exatamente. Né? Então, quando a gente consegue ter a facilidade de deslocamento nesses espaços, transitar nisso tudo, a gente entende, passa a entender de forma diferenciada quem é o carioca hoje, quem é esse cidadão, quais são as suas necessidades, os seus sonhos, o que ele está de fato carente, né? E ao mesmo tempo o carioca tantos privilégios de viver numa cidade tão linda, tem lazer aí de graça para todo mundo, né? Você tem sistemas de transporte que ligam, né, a cidade de ponta a ponta, enfim, é uma cidade maravilhosa, que tem a sua vocação turística, é uma cidade que tem o Cristo Redentor como um grande símbolo de fé, um símbolo que torna essa cidade mundialmente conhecida, uma cidade que não tem indústrias
de peso, mas que no potencial turístico ela pode alavancar tanta coisa maravilhosa. Tem essa vocação, né? Então, o carioca realmente ele valoriza a cidade, mas existe um descompasso do ponto de vista do processo de educação, de respeito pela cidade. Isso é uma coisa que me deixa um pouco triste. Como é isso? Olha, quando olhamos os ambientes, a degradação dos espaços, né, e que em grande parte é por má administração pública e por outro, o descompromisso do próprio cidadão, que às vezes quer esperar muito do Estado e não pensa que a sua participação também é importante. Veja o meio ambiente, né? Não é difícil a gente encontrar pessoas jogando lixo na lagoa, né, jogando papel no meio da rua, enfim, é um processo de educação que precisa ser revisto, né? Entrar na consciência, precisamos cuidar do espaço que a gente vive. O Papa Francisco, sempre sensível, lançou uma carta verde chamada Laudato Si, a carta verde da humanidade. E com isso ele começa a desenvolver, através do tripé da sustentabilidade social, econômica e meio ambiente, uma nova consciência na igreja, a partir da igreja. Por exemplo, a Paróquia São José da Lagoa é a primeira igreja do Brasil a ter energia solar. Essa luz que nos ilumina agora aqui, dessa luz LED, ela tem a sua geração elétrica a partir de um enorme painel de energia solar em cima do teto da igreja em forma de cruz, mantendo o aspecto estético da igreja. E temos tantas outras atividades, estamos comprometidos com o meio ambiente, perceber que a sociedade é um organismo vivo e a estruturação, através de uma coordenação capaz de eliminar os desgastes e de criar uma nova cultura de paz, uma cultura solidária, uma cultura sustentável, passa exatamente por um processo de gestão que seja de fato sustentável e que gere oportunidades, que gere um processo de compromisso da população com a sociedade que está inserida. Porque quando vemos, por exemplo, casos de corrupção, má administração do dinheiro público, isso tudo quebra esse ciclo positivo. Quando encontramos o cidadão que sonega, a pessoa que parte para situações tipo pirataria, contrabando, tráfico de drogas, isso tudo cria um descompasso num processo que poderia ser maravilhoso. O Brasil é rico, o Brasil é tão privilegiado, o povo é tão maravilhoso, Deus nos deu tanta coisa aqui. Infelizmente hoje a gente não está conseguindo coordenar bem, está fora do eixo. Mas eu tenho fé em Deus, isso vai melhorar. Tem fé em Deus, Padre Omar, em seu trabalho no Complexo do Alemão, você deve ter convivido muito com mães e avós que criaram sozinhas seus filhos e netos. Você acha que essas crianças estariam fadadas à delinquência? A delinquência não está necessariamente ligada à questão da ausência do pai ou da mãe, né, ou da família, né? Claro que a família garante, né, uma base de valores para que a criança possa crescer e tomar o seu rumo. Porém, existe um processo de influência, a regimentação por parte, né, da bandidagem é feita através de uma sedução muito própria. Infelizmente isso é muito comum aí nas comunidades todas, né? E de tal forma que a saída para isso, a solução é o conselho, é o bom exemplo, é o trabalho, é o Estado gerar oportunidades para essas crianças e adolescentes ficarem na escola sem serem abduzidas ou arregimentadas pelo poder do mal, né, por propostas ilícitas que hoje são tão presentes, infelizmente, na vida das comunidades. Isso não tem nada a ver com a criança ser criada por mães e avós, só por mulheres, sem um homem dentro de casa? Não tem nada a ver. Nada a ver? Não, nunca feri esse tipo de dado. Ao contrário, a gente sabe de tantos casos de pessoas que às vezes têm pai, têm mãe, têm vó, não tinha necessidade nenhuma até de entrar na delinquência, né, e uma delinquência que não se restringe ao ambiente da comunidade. Você na Zona Sul tem jovens, infelizmente, que traz uma postura, né, anormal, porque em princípio não deveria ter necessidade alguma de criar um pequeno furto, de entrar para o tráfico, de fazer um gesto de violência, uma postura assediosa, enfim. Isso é do ser humano, né? E o ser humano precisa ser bem formado no seu caráter para não se permitir práticas erradas, para que o seu futuro seja, no mínimo, equilibrado, né? E a formação durante o processo de infância é fundamental. Por isso, mais do que nunca, revalorizar a família, viu? A família que sofre tantos ataques, né? A família é a base dessa história toda, né? Investindo na família, investindo em educação, em oportunidades para que todos estejam trabalhando, de fato, isso pode mudar esse cenário com muita velocidade, inclusive, viu? Esse mês também é muito importante para a gente, não só pelo aniversário de Nossa Senhora Aparecida,
que era padroeira do meu pai. Meu pai era muito devoto de Nossa Senhora Aparecida, muito devoto. E é o mês de aniversário do nosso canal, nós estamos fazendo um ano. Bacana. Então eu vim pedir principalmente a sua bênção ao nosso canal. Olha que momento especial, viu, gente? Muito feliz, sabendo o potencial de um programa como esse de comunicação, que leva informação, que leva cultura, que leva história bonita e também pode levar uma bênção tão maravilhosa. Que Deus abençoe. Que a sua vida seja marcada por essa luz maior, pela alegria, pela fé. Que todas as pessoas que estão te acompanhando com o teu enorme sucesso, com a tua história dentro do jornalismo brasileiro, possa de fato hoje ter esse reconhecimento. A tua competência, a energia, a tua empatia, a tua capacidade de articular temas tão distantes e tão próximos ao mesmo tempo. Que Deus te abençoe, abençoe a sua equipe, todos os seus amigos que te acompanham e acompanham o teu sucesso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada, Padre Omar. Que bom, fico muito feliz, tá? E aí, gostou da entrevista? Então compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, acione o sininho para receber todas as novidades. Até semana que vem, um grande abraço.